Teve até um evento que eu participei, um evento de uma galera de e-commerce, tinha mais ou menos umas 100 pessoas ali nesse auditório, e eu perguntei, quem conhece Growth Hack? Então a gente levantou a mão, eu falei, tá, vocês que levantaram a mão então, quantos testes vocês fazem? 10, 5, aí trabalha com Growth Hack. Daí uma falou, 60. Daí eu falei, 60? Pô, 60 testes por mês é animal. Essa com certeza é a empresa de e-commerce que vai mais crescer comparado às outras que fazem 5 e comparado às que nem fazem nada, não crescem mais. Então, isso tudo é uma mentalidade. É uma mentalidade com um conjunto de práticas. Olá, eu sou a Mari e hoje eu estou aqui solo, não estou com o Kaká, porque hoje ele está do outro lado da mesa e será o nosso entrevistado de hoje. Seja muito bem-vindo ao Start Growth Talks, mais esse episódio para trazer você, empreendedor, do nível que está a outro ponto, aonde você gostaria, escalada de vendas, crescimento acelerado. E nós vamos trazer muitas dicas hoje para que você possa fazer não só na prática, mas que você possa olhar de forma estratégica o marketing da sua empresa. Vamos lá? Vamos lá. Mari, Bora lá, coloquei Kaká. até um palitozinho aqui pra ficar com cara de entrevistado hoje aqui. Tá todo bonitão, tá bronzeado, Kaká. Olha só, gente. Depois férias. Para mim é um prazer hoje receber esse nosso queridão, que na verdade receber não, né? Trabalhar com ele, porque o Kaká já é nosso sócio em outras empresas aqui também. E, Kaká, eu queria que você se apresentasse inicialmente. Legal. Acho que é uma apresentação aí até para todos os nossos ouvintes que sempre nos ouvem, né? Enfim, Mari, eu tenho uma experiência em marketing mais ou menos uns 20 e poucos anos aí. Marketing e vendas. Toda a minha trajetória, minha carreira lá, nos meus 20 e poucos anos, eu comecei como vendedor, né? E depois, lá pelos mais ou menos os 28 anos, eu pulei pro marketing, né? Só que antes de me tornar vendedor, eu já fazia marketing, já brincava com marketing. E como eu sou um cara autodidata, eu gostava de tecnologia, daí eu formatava computador. Eu gostava de site, eu fazia blog. E daí eu lembro que eu já fiz um blog que teve, enfim, para eu estudar marketing digital, eu lembro que eu era vendedor, daí eu vendia marketing digital para as pessoas, site, Google Ads, lá nos primórdios do Google Ads, lá nos primórdios. Daí olha a técnica, eu fazia um blog, né? E daí esse blog eu fazia clipe ainda que eu nem escrevia, né? E através desse blog, na hora que eu tava conversando com os empreendedores, eu falo, inclusive lá no meu blog tem uma matéria onde eu falo sobre isso que eu tô falando para você se antenar mais, acessa lá o meu blog, né? Então esse blog era um estudo para mim, e na verdade do marketing, e eu estava me formando em marketing também na época, até eu entrar na área do marketing digital. E eu entrei no marketing digital como gestor, a minha primeira oportunidade no marketing digital foi no e-commerce, né? Eu comecei a trabalhar com e-commerce de moda na época, inclusive um e-commerce de um estilista que trabalhava na São Paulo Fashion Week, isso era 2011. Eu estava produzindo tanto o marketing da São Paulo Fashion Week quanto o e-commerce dele, e eu tive a oportunidade no primeiro mês aumentar 242% as vendas do e-commerce dele. Uau. Sem dinheiro, né? Então eu falei, caraca, na época eu só ia na teoria disso. Fazer mais com menos. Exatamente. Lema das startups daí. Exatamente. E aí, foi uma estratégia muito legal que a gente usou, e aí eu comecei a entrar no mundo de startup. Daí eu fui gestor de uma startup, de comentário de consumidor online, todos os comentários de que as pessoas escrevem nos produtos do e-commerce, a gente reunia no Comenta, e eu tive a oportunidade de colocar os principais players, né, nesse Comenta, ou seja, a gente fez uma rede social, só que daí na época eu decidi voltar por e-commerce, né, eu queria ter uma experiência no e-commerce, uma experiência inclusive de investir muito em e-commerce. Então lá, já indo para 2016, eu estava investindo 11 milhões em marketing digital, né, ao total aí, acho que na minha carreira já deve ter passado mais de 50, 60 milhões de investimentos que eu geri. Então em 2016 eu já tinha uma equipe de 15 pessoas
pessoas no marketing gerindo um e-commerce, que a nossa meta era ROI, e era um ROI de 10, e a gente tinha um e-commerce de móvel. A gente até entrevistou o CEO da Lojas KD, o Thiago Fiorin, tem um podcast dele aqui também, né? Sim. E é um e-commerce que a gente cresceu scale up 40% ao ano. Então, quando eu comecei lá a gerir, a gente vendia 29 milhões, em 5 anos a gente estava com 130 milhões de faturamento. Olha né? que lindo. Investindo 11 milhões em marketing com um ROI de 10, né? Então a gente conseguiu criar uma máquina ali que com vários concorrentes entrando, a gente aprendeu isso. E aí depois para quem conhece o e-commerce sabe que centavos, vírgulas, as 3 últimas, né? Depois da vírgula, 3 últimos números ainda assim são válidos de controle, né? Sim, É bem criterioso. Total. O e-commerce é uma escola muito legal para quem gosta de trabalhar com marketing, porque você não tem um time de vendas ali. Né? Então, você é o marketing que tem que vender. Então, você explode a cabeça nesse objetivo de vender o produto ali. Só que o negócio ficou muito grande e eu decidi sair. Eu gosto de negócio pequeno, eu gosto de startup. Né? E aí eu voltei para o mundo das startups, né? Ajudei algumas empresas e em mais ou menos 2020 eu comecei a trabalhar com infoproduto, né? E aí eu lancei infoprodutores, lancei alguns, tive a sorte de um desses infoprodutores, que foi um negócio que eu fui sócio ali, a gente em 18 meses chegou a 1 milhão de faturamento em infoproduto. A gente fez lá o famoso 6 em 7 do Érico Rocha, para quem conhece aí, forma de lançamento. A gente fez o 6º lançamento, 102 mil Você chama reais. de sorte. Não é sorte, é trabalho duro, né? Eu peguei uma receitinha ali, coloquei em prática e deu certo. E isso abriu o mundo para eu levar muito dessas ideias para as startups. Então hoje, né, aqui na Start Growth, a gente acelera negócios e startups com essas metodologias. Eu e o Martin, você em vendas e o Gilmar em produto, né? E eu mentoro ainda diversos tipos de negócio, e-commerce, infoprodutores, e principalmente startups aí, que é o que eu mais amo fazer, que é o que mais faz sentido fazer, principalmente o B2B SaaS, que é bem a nossa tese, que é por isso que a gente hoje tá junto aqui nessa empreitada de acelerar empresas, Legal. né, Mari? Mas esse é um pouquinho de... Bem-vindo, então. Obrigado. De novo. A gente tem muitas coisas legais, gente, que a gente faz juntos e eu acho que eu vejo o grande diferencial trabalhar juntos fazendo coisas práticas. E a gente é muito prático, né? Sim. Então, o Kaká faz muito, executa muito. Então, você tem aqui uma experiência falando, né? Não necessariamente só uma teoria, não só um livro, não só um professor. Apesar de eu achar que você também é bem professorzão, assim, falando, explicando. Adoro. Então, as duas coisas servem. Então, gente, vamos conosco porque o papo só tá começando. E a gente vai falar hoje sobre o jogo do crescimento com o Kaká. Adoro jogos de crescimento. Né, Mari? Jogo é até uma coisa que, assim, jogo é pra ser divertido, né? É pra você se divertir. E é pra criar muitas experiências. Então, vamos lá. A gente vai falar muito sobre uma missão de hoje, né? Segredos, os erros mais comuns, a estratégia também. Eu acho que você é muito estratégico fez várias surpresas no marketing. aí pra mim, né? Bastante. E como que vai alavancar o crescimento dessas startups com essas técnicas, com essas dicas, com esses modelos, essa metodologia que você mesmo abordou agora no início. Então, bora para a primeira pergunta? Quando a gente fala de growth de verdade, muitas pessoas nem sabem o que é growth de verdade. Fala growth hacking, e aí as pessoas falam porque já virou modinha, as pessoas já sabem que existe, mas não necessariamente sabem o que exatamente é. Você consegue contextualizar para a gente iniciar esse bate-papo? Sim, é bem legal, porque até contextualizando um pouquinho, né, várias workshops, palestras, eventos que eu participo muitas vezes falando sobre growth hacking, né? Eu pergunto sempre pra galera que tá participando, e aí, o que é growth hacking? Né? E muita gente, todos acertam que é growth hack. Growth hack é um processo, uma metodologia, tá lá no livro do Morgan Brown e do Sean Ellis, o qual eu tive a oportunidade, inclusive, de fazer o curso com eles, porque você me deu, muito obrigado. Então, são várias coisas que compõem o growth hacking. Mas o growth hacking em si é uma mentalidade de crescimento, aonde você usa processos e metodologias, né? Que esses processos e metodologias fazem você, eu gosto de chamar de errar mais rápido.
Porque é bem interessante que o Morgan Brown e o Sean Ellis, eles escrevem que no Vale do Silício, isso está nesse livro Hacking Growth, né? Que é um livro que eu sugiro todo empreendedor ler para entender bem o que é isso. Mas eles sugerem que as empresas no Vale do Silício que crescem, e quando o investidor vai investir, que é o nosso caso, a gente olha muito isso, né, Mari? A gente não vê os empreendedores falando sobre isso aqui em mais de 1.200 empresas que a gente analisou, são pouquíssimos que falam, né? Eles avaliam as empresas pela quantidade de erros que eles cometem com o Growth Hack, que são os hacks. Os hacks são as hipóteses. Então, assim, quantas ideias eu tenho para colocar em prática para fazer a minha empresa crescer, seja ela em qual área for da startup, né? E quantas delas eu testo sistematicamente e eu erro e mudo ela, né? Mudo, testo outra, ou seja... E aí teve até um evento que eu participei, um evento de uma galera de e-commerce, tinha mais ou menos umas 100 pessoas ali nesse auditório. E eu perguntei, quem conhece Growth Hacking? Porque e-commerce, Growth Hacking é importante. Então a gente levantou a mão. Eu falei, tá, vocês que levantaram a mão então, quantos testes vocês fazem? 10, 5. Aí trabalha com Growth Hack. Daí uma falou, 60. Daí eu falei, 60? Uau. Pô, 60 testes por mês é animal. Essa com certeza é a empresa de e-commerce que vai mais crescer comparado às outras que fazem 5 e comparado às que nem fazem nada, não crescem mais. Então, isso tudo é uma mentalidade. É uma mentalidade com um conjunto de práticas, né? E processos que fazem crescer. Então, basicamente, Mari, então se te perguntarem aí, né, o que é Growth Hack, empreendedores, eu sei também, Growth Hack é uma mentalidade de crescimento que usa processos, padrões e metodologias para você errar o mais rápido possível e encontrar o mais rápido possível o que está dando certo para a sua startup, para você botar mais gasolina ali, seja dinheiro, mais esforço, ou seja o que for para crescer. Perfeito, muito bom. Quando você fala sobre isso também, eu queria, já que você abordou a questão do empresariado, né, entrando aí já na startup, o empreendedor. Quais são os erros, maiores erros, assim, que você percebe que os founders das startups cometem quando eles estão tentando crescer, mas ele ainda não tem a certeza de qual caminho deve seguir? Então, olhando para o marketing, quais são esses erros principais? Legal. Eu adoro essa pergunta, Mari, porque eu já até respondi ali em um dos nossos podcasts aqui, né? E eu acho que o erro brutal, vou falar bem da maneira que eu falei no outro, né? O erro brutal dos empreendedores é contratar uma pessoa júnior para o marketing dele. Principalmente... E tem muitos que fazem isso. Muitos, né, Mari? É triste isso, porque assim, você vai crescer com base em marketing, né? Então, se você, empreendedor, não conhece marketing, contrate alguém, pelo menos pleno sênior, né? Para cuidar do seu marketing. Eu vejo muitas empresas contratando, às vezes, o gerente de vendas, que é da sua área aí, Mari, e é uma empresa que pode ser inbound, e o júnior fica no marketing. Então, às vezes, o gerente de vendas é importante, porque é aí que vai concluir. Mas se esse júnior não consegue gerar lead, e tudo bem contratar o júnior muitas vezes, eu não acho que é ruim contratar o júnior. Mas daí, traga uma mentoria, traga um apoio de uma investidora como a Start Growth, que tem nós como mentores para ajudar essa empresa a crescer. Porque a gente sabe que um pleno sênior é caro, né? Sim. Então, esse é o primeiro erro brutal que eu acho que os empreendedores cometem nas suas startups para fazer crescer. E aí eu trago um segundo aqui. O segundo erro é não planejar bem esse crescimento, né, dentro do marketing, né, que eu acho que é um outro erro que eu vejo muitas vezes acontecendo assim. Existem vários autores de livro aí, eu gosto muito do Receita Previsível, por exemplo, que é da área de vendas, né? Sim. E eu gosto muito desse nome, Receita Previsível, porque a gente usar no marketing, ou seja, não ter um plano, não saber ali dentro do marketing, porque o júnior, muitas vezes, o profissional júnior, né? E que isso não seja pejorativo, porque a gente precisa dos juniores trabalhando, né? Mas o profissional júnior, ele não tem a experiência de puxar a sua startup para o crescimento, né? E, consequentemente, ele não tem experiência de planejar financeiramente aonde que a sua empresa vai chegar para que ela tenha essa receita previsível, que ela tenha um custo de lead, para ela saber que o custo do lead custa X, né? E se ela investir mais Y, ela vai ter Z de resultado, né? Então, essa conta... E tem muita gente que acha que dobrar o investimento faz com que a sua startup cresça ao dobro, ou o número de leads venha ao
dobro. E essa conta não é real, gente. Fecha. Então, o cálculo e a projeção previsível, como você está colocando, é muito importante Sim. para que você tenha planejado antes e previsibilidade do quanto você vai gastar. Uhum. E aí, Mária, para fechar, então, quando você pensar, acho que quando os empreendedores têm que pensar em marketing na empresa, é nem pensar muito no marketing, né? Eu, inclusive, sou formado, tenho MBA em estratégia de mercado. Então, estratégia de mercado é como se fosse marketing em inglês, né? Ou traduzido para português, estratégia de mercado, vamos dizer assim, né? É esse cara que você deve buscar para sua empresa, esse estrategista de mercado. Então, até acho que se você puder criar um job description ali, não busque uma pessoa de marketing, um analista de marketing, busque um estrategista de mercado para sua empresa, que esse cara vai olhar sua empresa como um todo, além do marketing, do mercado, para fazer crescer. Então, acho que esse é o maior segredo, assim, que eu acho que os empreendedores têm que se ligar disso. A gente vê muito isso, né? Então, e claro que se ele entende de marketing, ele pode contratar o júnior porque ele vai direcionar esse cara. Claro. E se liga aí, empreendedor, olha, marketing, dá uma olhada na contratação que você está fazendo, se você está começando agora, ou se você já está nessa jornada e está percebendo que o crescimento ainda não está de forma adequada, da maneira como você esperava. Vale a pena acho que revisar até te isso. faço uma pergunta. Como é que é em vendas? Essa questão Essa questão. No caso de vendas, você precisa ter uma estrutura básica, sem dúvida nenhuma, como você está colocando, ou trazer alguém como consultoria de fora também para ajudar. Mas no caso de vendas, eu acho que é mais fácil a adaptação. Eu não sei se sou eu, porque sou da área de vendas, mas assim, é mais fácil a adaptação, eu digo, de um júnior ou de um pleno, para levar ele para sênior. Porque envolve muitas coisas a venda, né? Você tem que conhecer produto, tem que conhecer mercado, tem que conhecer o persona que você está vendendo, tem que montar uma estratégia também. Mas na grande maioria das vezes, eu acho que os empreendedores, eles sabem vender. Eles só não têm técnica. E aí a técnica a gente pode ajudar e vai ajudar, porque logo, logo a gente vai ter conteúdo para isso, para ajudar a exatamente dar essa lapidada no conhecimento e trazer essa técnica que falta, que faz toda a diferença no resultado final. Legal. Acho que isso aí. E aí, indo para a próxima. E aí, a gente está divagando aqui sobre o conceitual do marketing, da estrutura dos profissionais. Mas e qual é o momento certo dessa startup investir em growth hacking mesmo? Em que momento que entra esse trabalho todo de mensuração, que eu sei que é muito número, planilha e ajuste, enfim, e previsibilidade, desenho, planejamento e projeção, para que ela comece efetivamente a crescer com todos esses testes que você colocou que tem que fazer? Para mim, Mária, no momento zero. E aí é o que eu falo, a mentalidade de um estrategista de mercado, como, né, que é o que eu atuo aí nas empresas, ajudando, né, é no momento zero. É aquela conversa antes da ideia. Porque é na hora que você começa com uma boa estratégia, e aí o growth começa lá a trazer muitas ideias. O que é growth, né? Growth hacking, né? É você ter um modo de selecionar as melhores ideias suas. Porque se você começa a montar uma empresa com um sócio, com 2 sócios, com 3 sócios, ou você começa a contratar colaboradores, a primeira coisa que você tem que abrir, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre abri essa porta, né? Cara, eu quero ideias. Entendeu? Como é que a gente vai fazer isso aqui crescer? Mas aí tem que saber filtrar as ideias. Claro. Não pode pegar a ideia e sair executando, né? E não é tipo assim, eu tenho uma ideia. A gente criar eu criei sempre um formulário. Uma estrutura. Né? Uma estrutura de perguntas. Você quer dar uma ideia? Você me preenche esse formulário com a ideia, onde tem vários porquê, como, da onde que vem, onde é que a gente vai usar, o que você imagina que vai acontecer, né? E aí, a partir dessa ideia, essa ideia vira uma linha numa planilha que seja, e aí a gente vai desenvolver um score para selecionar a ideia. Perfeito. Porque esse score para selecionar a ideia é muito importante porque, às vezes, é uma ideia que tem uma complexidade de tecnologia. É uma ideia que é mais cara, né? Mas, às vezes, tem ideias que não precisam de tecnologia, que ela só precisa de uma execução ali básica, ou um teste. Então, nesse score, você define o que você vai fazer primeiro e segundo. E não sai fazendo. E começa a mensurar isso. Um teste AB, de landing page, né? Um teste AB. Sim. Um teste AB de campanha, né? Então, essa estrutura... Eu até me perdi na pergunta, Mari. Como é que é a pergunta mesmo? A pergunta era justamente sobre como é que você
faz qual é o momento ideal para fazer o growth hacking? Então, esse momento ideal é isso. É o momento zero, né? Onde você vai pegar essas ideias de montar a empresa, entendeu? E a partir dessas ideias, você começa a desenhar ali a sua jornada do cliente ali, né, o que esse cliente vai passar dentro dessa sua ideia. E a partir dessa jornada envolve desenvolver a persona, desenvolver bem a oferta. Daí você começa nesse início, fala, legal, tenho todas essas ideias aqui para resolver esse problema de mercado, né? Mas por quais que eu vou começar para ter foco? Né? E a partir disso, você começa a desenhar o foco. Tá, vou começar por aqui. Então, dentro desse foco aqui, quais são as ideias para potencializar esse foco? Mais ideias dentro desse foco. Então, é assim, nessas camadas de cebola que você vai abrindo ali, que você vai chegando ali no centro do que você vai vender. E quando você desenha a jornada nesse momento zero, estamos ainda planejando uma startup para uma ideia de mercado que eu tive, nem coloquei o produto no mercado. Estamos no início zero ali. A partir disso, eu tenho uma jornada bem definida, eu tenho umas personas e oferta bem definida, e na hora que você começa a desenhar a persona para a oferta, você consegue melhorar a oferta que eu digo é o produto. Na hora que você começa a melhorar a oferta, a persona muda, então você precisa incrementar a persona. Então, dentro desse jogo, começa tudo a ficar mais claro para você ser mais preciso no tiro que você vai dar ali no marketing, né? Mais enxuto, com menos grana para conseguir mais resultado. Legal. Você já antecipou a próxima pergunta que eu ia fazer, que era justamente olhando para essa questão da sua experiência de marketing, como é que esse desenho ele se desenrola na prática? O time, o produto, a tecnologia, o marketing em si, como é que tudo isso se desenrola para começar a fazer a execução do growth hacking mesmo, do planejamento do growth hacking. Porque já sabemos que é inicial. Tem que começar no D0. E se não começou, começa agora. Né? Tá no meio do caminho, começa a olhar para isso, Exato. Né? Mas o legal, se você começa do começo, Mari, você começa a estruturar melhor o seu time. Você começa a estruturar melhor o seu produto. Você começa a estruturar melhor o seu foco de vendas. Entendeu? Então, vamos usar exemplos práticos aqui. A partir do momento que eu vou colocar um produto no mercado e eu começo a pensar nas ideias antes de colocar, eu começo a entender, cara, eu preciso de marketing ou eu preciso de vendas para essa ideia? Porque às vezes é uma ideia mais inbound, uma ideia no touch, low touch. Exato. Né? Ou às vezes tem produto que não encaixa com o no touch, porque né, é tão grande, ele é estruturado, ele é robusto. Sim. E é para um mercado também mais potente no sentido de robustez de tamanho. E aí no low touch essas coisas acabam não se vendendo tanto. Daí você tem que ter várias estratégias simultâneas, né, de vendas e de marketing para complementar. Mas o marketing sempre existe. Exato. Né? Em todas que a gente entrou, o marketing não tem como trabalhar sem ele. Sim. Esse até porque o Philip Kotler, o vozão lá, ele fala que marketing é tudo nos livros dele. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar de vendas, você me fez lembrar sobre essa caixinha, né? A gente estudando, Philip Kotler e tal, e todo esse monte de livros, né? Que envolvem a estruturação de marketing e vendas. E eu me tornei uma gestora de vendas. E embaixo estava o marketing. E aí, num determinado momento, eu falei, gente, tá errado isso. O marketing é tudo, vendas é complementar. E aí, a gente inverteu e eu virei depois, obviamente, na posição... Eu estava como diretora, daí eu fui como diretora de marketing e vendas. Sim. Então, a gente começou a entender essa estruturação toda e desde então, acredito, marketing não consegue... Vendas não consegue trabalhar sem o marketing. Eles precisam estar juntos. E sempre... juntos mesmo, na mesma equipe, de preferência sendo liderados pelo mesmo diretor, pela mesma área, pelo mesmo CMO, porque isso faz toda a diferença no dia a dia para não ter aquelas rusgas que a gente sabe que tem no setor, que ele gera lead, mas o lead dele não está qualificado. Mas eu pego o lead, mas a minha taxa de conversão não está boa também. Então, como é que a gente consegue fazer isso tudo se traduzir em resultado real? Porque no final do dia o que vale são as vendas. E Mari, você trouxe um ponto que é muito legal a gente levar aqui, né? Essa questão de muitas vezes o marketing embaixo de vendas.
E isso, Mari, historicamente, é uma coisa que a gente que é um pouquinho mais velho, não vamos falar a nossa idade aí, mas Já era tá entregando. normal lá no passado, porque o time de vendas é quem traz a venda, é quem faz acontecer, e o marketing sempre como um complementar. apoio, né? Um apoio de faz aquela apresentação, faz... Cara, e o seu marketing da sua startup ainda tá nisso, você tá uns 20, 30 anos atrás. Sim, isso, né? isso que eu comentei da minha experiência fazem 20 anos, gente. Então. Porque Também o que não vou acontece? contar a idade. Antigamente não tinha profissionais de marketing, Exato. estrategistas de Não, mercado. a gente fazia de tudo. O marketing era o cara que fazia o banner, que fazia o design, que fazia, às vezes ali nem tinha esse nome copywriting, né? Fazia um textinho ali, porque escrevia bem uma redação, né? É isso Mas, aí. inclusive, a gente vê hoje ainda algumas empresas com esse marketing abaixo do time de vendas, né? E aí, de novo, você não tem essa estratégia. Então, cuidado, startupeiros aí, né? E cuidado aí, empreendedores, para você ver onde é que você encaixa o marketing. Por isso que eu falo, quando você coloca o júnior, aquela primeira coisa que eu falei, né? A gente coloca o júnior, né? E coloca um gerente de vendas. Automaticamente, esse gerente vai... né? Consumir. E porque ele também não entende de marketing. Muitas vezes o cara gerente de vendas não entende muito de estratégia de mercado, de growth hacking, né? Ele entende vendas e vendas puxa muita empresa também, né? Então, mas se você equilibra isso, né? Que eu acho que o ideal não é nem o marketing estar aqui, né? porque, né? Mas é estar em pares, como você disse ali, o mesmo gestor com os mesmos pesos nas equipes ali de estrategistas e pessoas no mesmo nível, com certeza você tem mais equilíbrio ali no seu marketing de vendas. Sem dúvida. Brigando pelo mesmo resultado, né? Exato. E aí, tem uma pergunta pra você, Cacá, que envolve uma coisa que eu acredito muito, assim, inclusive faz parte de valores meus. Eu entendo que perguntas sempre movem o mundo, né? Sim. As respostas, elas depende, porque cada um tem a sua visão, sua experiência, o seu contexto de vida para poder trocar. Sim. E que são sempre muito válidas, assim, ouvir, né? Várias opiniões. Então, nas tuas observações, assim, que tipo de perguntas que os founders deveriam fazer para si mesmos para destravar o crescimento dessa startup, se a startup dele ainda está... que ele percebe que está parada, que não está crescendo mais, que a velocidade está menor. Que tipo de pergunta ele faria para si mesmo e falar... Da onde eu começo? E eu acho que a pergunta pode ser esse começo. Sim. Mari, números. Para mim, é número. É total voltado a número. Porque se você, startupeiro, você não tem o domínio dos números da sua startup, o que é número? Vamos falar, funil, né? Então, assim, eu sei quantas visitas, digamos que seja uma empresa que vá por inbound. Tá? Certo. Vamos exemplificar aqui, porque outbound seria um outro funil. Mas o inbound que daí envolve o marketing ali. Quantas visitas eu estou tendo? Visitas qualificadas, né? Porque visita, é fácil o marketing trazer visita. Sim. Mas eu estou trazendo visitas de uma palavra-chave que tem realmente a ver com o nosso negócio. Então, vamos falar aqui da Start Growth. Qual que é a nossa palavra-chave, né? Venture Capital, Smart Capital, né? São palavras-chave que têm a ver com a gente. Palavras primárias, palavras secundárias. Não somos uma aceleradora, mas aceleramos. Palavras secundárias, meio de funil. Então, só que se a gente está trabalhando ali fundo de funil, ou seja, as principais palavras-chave, no caso Venture Capital nosso aqui, imagine vocês aí na startup de vocês, qual que é a palavra do seu negócio. Se você está comprando essa palavra no Google, você está trazendo visitas qualificadas. Né? Então você sabe que você está trazendo, quantas visitas você está trazendo qualificadas da sua palavra-chave? Você vai ter um número. A partir disso, dessas visitas, quantos viram leads? Desses leads, quantos viram um lead qualificado dentro do que a gente precisa? Desses leads qualificados, que a gente pode chamar aí de SAL, né? O Sales Accept Lead, quantos estão qualificados? São aceitos no SAL e são qualificados. Quantos desses qualificados estão no pipe ali que podem ou não podem fechar? Né? A gente fez um trabalho juntos lá na Fratify disso, lembra, Mari? Estruturando isso, né? Reestruturando, porque mudou a visão da empresa. Eu lembro que foi onde a gente se conheceu lá. Então,
essa estrutura, se você não dominar e não ficar olhando para ela, que tudo isso, todo esse funil vira número. E esse funil virando número, ele vira percentuais de taxa de conversão de uma baixa para outra. Todas essas taxinhas de conversões é onde você tem que usar o Growth Hacking para você mudar esses números. E aí vem as perguntas, então. Então, a pergunta seria assim, como é que eu melhoro essa taxa dessa fase para essa? Como é que eu melhoro o volume de leads na boca? Como é que eu melhoro a taxa no final de conversão? Quais são os tipos de leads que mais estão convertendo? E etc, né? Exatamente. Inclusive, a gente fez o podcast com o Felipe do Pipefy aqui, né? E eu fiz muito bom, por sinal. Valeu, Filipão. Você, show de bola. E eu fiz um curso com o Felipe em 2016, eu acho. E eu lembro que ele desenhava esse funil de vendas. E até ele mostrou uma conta lá que até eu uso isso hoje em alguns exemplos de aula. Mas ele fez uma conta lá que, às vezes, 1% que você melhora no topo do seu funil, você aumenta 80% das vendas lá embaixo. Olha que legal. Né? Então tem essa continha Essas aí. matemáticas são maravilhosas de acompanhar, vale super a pena. E é difícil mudar 1%, Mari? Não. Não é difícil melhorar 1%, Não. né? E qual que é a estratégia de growth que você vai usar para melhorar esse 1, 2, 5%? E às vezes a gente vai muito sabe que aquela sede é o pote? E aí acaba colocando uma meta também, fica muito desafiadora e acaba não atingindo e desmotiva a equipe. Então tem que pensar nessas coisas também, né, gente? Se você acompanha, você faz os testes, se você usa isso como, né, o método do Growth Hacking, né, acompanhar isso sempre, você vai ter aquela sensibilidade do número ser o ideal, assim. 2 é o ideal, 5 é o ideal, 4 é o ideal. Qual que é o percentual ideal de crescimento da meta? Para que também não desmotive e, ao mesmo tempo, até ganhe aí um gancho maior de vendas no final. E questionar, né, Mari? Questionar muito. Esse funil, ele tem que ser questionável. Ele tem que ser pauta das reuniões semanais ou diárias, muitas vezes, dependendo do negócio. Eu gosto muito de reunião diária ali, em pé, 15 minutinhos ali. Um stand-up meeting. Né? Exatamente, né? E semanalmente sentar e debulhar mais isso, porque é esses números, essa visão que vai fazer a startup crescer. E o que faz crescer? Questionar. E aí, voltando lá, quando a gente trabalha com um profissional júnior, você não consegue questionar muito ele, mas quando você trabalha com um profissional pleno, sênior, dentro do marketing, você questiona, cara, por que mudou aquele número ali? Ele tem que saber. Exato. Cara, por que mudou esse número aqui? Tem que saber. Vendas, por que você não está conseguindo fazer aquelas ligações que você estava fazendo 50, por que essa semana foi 40? Entendeu? Por que caiu aí esse percentual de 20% nas ligações? Né? Por que os leads estão menos qualificados, mais qualificados? Então, tudo isso vira questionamento que diário você consegue empurrar a empresa para o crescimento. Né? Você é empreendedor. Se você tem essa criticidade... E aí, esses problemas vão trazer outros, que são, minha equipe não tá conseguindo. Chama alguém para te ajudar, chama alguém de fora. Usa empresas como Sebrae, como Endeavor, como várias empresas aí que tem um núcleo de pessoas... composição digital, que é a do Cacá. Exatamente, consultores aí para ajudar. Que faz consultoria para isso, enfim. Exatamente. E quando você... Tudo isso é bem estratégico, inclusive não só como dicas, pessoal, porque quando você olha todas essas dicas que você está colocando, o Cacá também, elas juntas, dá para traduzir como um grande apoio, até mesmo para a equipe do marketing, quando a gente se refere que eles têm que estar com o mesmo nível de vendas. Esse debate, imagine esse debate juntos dentro de uma sala, se tiverem 2 líderes, o líder de vendas e o líder de marketing, junto com as equipes debatendo essas dúvidas, trazendo mais ideias, colocando na mesa as ideias, compondo tudo isso junto e elaborando o próximo teste. A próxima visão, a próxima análise. Como é que aonde a gente quer chegar? Como é que a gente vai chegar junto? E tem mais, as pessoas podem até pensar, né, os empreendedores, a gente já fez isso e deu super certo, de remunerar o líder do marketing também em percentual do total das vendas realizadas. Isso faz com que o marketing comece a questionar muito mais as vendas e essas ajudas
são primordiais e Sim. essenciais para que o crescimento seja muito mais acelerado. Os dois estão juntos. Os dois estão juntos e um empurrando o outro, né? Exato. Isso é legal. E Mari, essa é uma das coisas que eu adoro na sua gestão, de você sempre premiar os melhores, né? Isso eu sempre, nas empresas que a gente teve, antes da Start Growth, teve a oportunidade da ajuda, era sempre a Mari trazendo essas ideias. Não, vamos dar um percentual ali pro analista de marketing. Vamos dar um percentual pro cara que bater 50 ligações. O percentual não, eu lembro que você já fez um iFood, né, Mari? Lá em 2020. Vouchers e tal, gente. Conseguiu fazer 50 ligações, ganha um jantar. Galera, entendeu? os empreendedores não têm dinheiro. Então, as invenções, elas têm que ser criativas. Tem que trazer algo pra mesa que mova a tua equipe, se movimente, né? E que crie essa movimentação em prol de um único objetivo. Exatamente. É isso que vale. E de novo, reforço, né, Mari? No momento zero. Não tem como você começar, vou vender. Você vai vender e não fez um funil, inbound ou outbound, Você não foi pro go-to-marketing ainda, já tem que estar planejado. Sim. Momento zero. E aí, Cacá, você falou de alguns números, porque como você falou do funil, obviamente isso tudo são números e indicadores importantíssimos para se monitorar. Mas você listaria mais alguns indicadores primordiais para um analista, para um gestor de marketing, enfim, para um CMO? Sim, Mari. Os meus principais indicadores que eu mais gosto de ver, principalmente é o CAC de mídia. Geralmente, CAC de mídia, exemplificando, é quanto eu invisto e quanto ele me traz. Eu gosto muito de olhar esse dado. Porque quanto eu invisto R$1.000 e eu trago 10 leads, então eu estou trazendo R$100 cada lead. Uhum. Então eu gosto muito dessa métrica. Nessa métrica já puxa outra, né? Quantidade de leads, né? Para eu ter esse custo de mídia. Esse custo de mídia também, esse CAC, ele me faz olhar da seguinte forma. Se com R$1.000 eu trago 10 leads, e às vezes eu vou começar uma estratégia outbound porque meu negócio faz sentido nisso. Eu consigo, se eu pagar R$1.000 para um vendedor, eu sei que um vendedor não é R$1.000, mas eu vou usar o 1.000 como exemplo aqui para a gente ficar nesse mesmo número. Se eu vou pagar R$1.000 para um vendedor, ele vai me trazer 10 leads outbound qualificado. Então, esse CAC me faz tomar várias decisões na startup. Esse jogo é legal para você estudar onde você põe o seu dinheiro, Exatamente. onde é que ele tá valorizando mais. Exatamente, porque aí falando um pouco meio... eu sei que é meio frio falar, porque envolve uma gestão aí, mas assim, se eu decidi trazer um vendedor com R$1.000 que vai me trazer 10 leads ali, porque no inbound eu trago 10 leads ali e esse vendedor não trouxe os 10 leads, não trouxe no primeiro, não trouxe no segundo, não trouxe no terceiro, não trouxe em 6 meses, cara, vale mais o dinheiro no inbound. Agora, se eu coloquei esse vendedor de R$1.000, ele traz 20, opa, tira dinheiro do marketing digital e coloca contrata mais vendedor porque tá dando mais certo ali. Então, o indicador primeiro, CAC, e eu posso ficar meia hora falando de CAC aqui, acho que não é o caso, a gente uma hora traz um vídeo só falando disso. Aprofundamos os detalhes, né? Exatamente. De cada um. CAC é importante. E aí o LTV. O LTV é um outro indicador para mim que é importante, porque como a gente trabalha com SaaS, né, principalmente vamos falando aqui diretamente para os nossos empreendedores SaaS, que é o nosso foco desse podcast, inclusive aqui é falar com startupeiros de SaaS, né? Então o SaaS, ele tem o LTV, ou seja, o seu produto, quanto tempo fica esse cliente aqui, né? Então você vendeu uma mensalidade ali de R$100, né? Então se o lead custa R$100, né? E você vende o produto com a mensalidade é R$100, mas desses 10 leads que custaram R$100, digamos que você só fechou 5. Então você tem aí mais ou menos um custo de venda, né? É um custo de venda de R$200. Então, se você vende um produto que a mensalidade é 200, a partir do terceiro mês, se o LTV é 12 meses, a partir do segundo mês você tem lucro, então você vai contabilizar ali 10 meses, né? Que dá R$1.000, né? Ou seja, esse R$200 que você investe para trazer ele passa 12 meses ali com a gente. E esses 12 meses, na verdade, me vale R$1.000 porque eu gastei 200 para trazer. Exato. E aí tem outros custos, é claro, de vendedor e etc, que a gente pode ir aprofundando essa E aí se torna conta. o CAC de vendas. O CAC de vendas, o CAC final. geral da empresa também. Então, esses números aqui vão me trazer. Então, CAC e LTV, para mim, são os principais que eu, assim, tenho que saber para fazer essa empresa crescer e ser previsível. E aí tem tudo a ver também com o churn, né? Que vem na sequência. Total. Porque no LTV, se você não consegue reter esse cliente,
você também, obviamente, está perdendo dinheiro na linha do tempo. Exatamente. Nós vamos trazer alguém bem especial aí também para bater um papo sobre CX, CS e tal, para fazer essa retenção acontecer de forma bem estratégica. E às vezes não é só com CX e CS, né, Mari? A gente tem uma história lá da pivotagem da Fretify. Foi. Né? Aonde a gente vendeu 70 vendas no primeiro mês, o segundo mês 50, no terceiro mês começaram a cancelar. Então, e aí a gente percebeu que era um problema do produto, do jeito que estava sendo vendido por o público, né? E aí rapidamente pivotou e hoje já é um exit aí para nós de sucesso a Fretify. Então tem muitas coisas nesse bolo que dá para entender se esse LTV tá dando certo ou não tá dando. Monitoramento. Né? Monitoramento. Olhar números. Próximo, né? Tem que existir, senão você não consegue Exatamente. perceber esses momentos. Cacá, você falou brevemente, mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais. Quando você fala sobre jornada do cliente, funil de vendas, máquina de aquisição de novos clientes, explica pra gente o que significa construir essa máquina de crescimento, esse linear. Legal, Mari. Mari, desde 2012, mais ou menos, eu comecei a trabalhar muito em cima, estratégias de mercado, em cima da jornada do cliente. Daí, quando eu me formei estrategista de mercado lá na FGV, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a jornada de compra do consumidor online. E desde então, lá de 2015, surgiu a composição digital, que é uma metodologia que eu vim estruturando. Ela tomou esse nome mais ou menos ali, na verdade, em 2020, que ela tomou esse nome. Antigamente eu chamava de Tailor Marketing, né? Porque era um marketing customizado que eu fazia para as empresas, e aí eu fui entendendo que aquilo ali era uma metodologia que servia meio que universal para todos, porque todo mundo conhece jornada, né? Que é o modelo AIDA lá, por exemplo, né? Que eu esqueci o nome da pessoa que inventou, que estruturou a primeira vez, porque são vários autores que falam sobre jornada, né? E essa jornada, estruturar essa jornada, dá um caminho mais estratégico para as empresas, para que ela não se perca em uma ou outra coisa. Então, vou exemplificar isso. Quando a gente trabalha a jornada, a primeira etapa da jornada ali é a hora que o cliente está descobrindo, né? O aprendizado e descoberta. Depois ele vem, ele considera a solução, ele pensa, será que isso me ajuda? Daí ele vai para uma tomada de decisão se ele compra ou não. Depois ele vai lá e compra, né? E depois tem o CS que faz, que mantém ele vivo ali. Então, quando você tem uma jornada de 4, como o AIDA, ou de 5 passos, aí você pode trabalhar. Eu trabalho sempre com a de 5 passos. Nesse meio aqui, nesse 2 ou 3, né? Nesse passo 2 ou 3, é onde a gente estrutura a persona e a oferta e faz isso ficar relevante para essas outras 3 estruturas. Daí eu separo aqui marketing, vendas e CS dentro dessa jornada. Então, quando a composição digital, né, ela é uma metodologia que estrutura essas partes, ela começa aqui pelo 2 e 3, onde eu estruturo a persona e a oferta, e eu transformo no segundo passo ali da jornada, eu transformo isso em algo relevante para ele comprar. Nessa discussão, nessas 2 etapas, envolve-se a empresa inteira. E depois, os principais líderes das áreas, marketing, vendas e CS, o dono, quem tiver, e a partir das discussões desses itens, as áreas trabalham integradas em marketing, em vendas e em CS. Né? Então, quando você tem uma metodologia estruturada para sua empresa, você tem o quê? Uma estratégia para o seu mercado. Exato. Entendeu? E se transforma isso num guarda-chuva de comunicação, exatamente, né? Porque a comunicação precisa ter um plano integrado de área, senão eu falo uma coisa, vendo para o cliente, quando chega no CS, o CS atende de outro jeito. Então, se você está vivendo isso na tua empresa, dá uma olhada num outro formato, numa linha linear, inclusive o Spin Selling também usa esse método, né, de jornada do cliente. Dá uma olhada nessa questão, porque isso pode ajudar muito vocês a estruturar de um jeito diferente e fazer com que todo mundo fale a mesma linguagem. Normalmente a linguagem está particionada. Por isso que isso acontece. E eu trabalho muito a jornada, Mari, porque a jornada é uma coisa que todo mundo tem que ter.
Entendeu? A gente tem... eu gosto também de Canva, eu gosto de outras metodologias, assim, que englobam uma estratégia, né, de geral da empresa, né? Mas eu acho que a jornada, se você estrutura ela de uma maneira clara, nessa pincelada que eu dei aqui, você tem uma empresa todos olhando para a mesma coisa. E para isso dar certo, que é o principal, né? Alguém tem que comprar a ideia de seguir uma metodologia. E o que eu vejo, Mari, eu dou mentoria para muitas startups. E eu vejo startups, às vezes, que estão com 20, 25, 30, nem é mais startups de 20, 25 anos, mas são empresas, né? Que às vezes o marketing ali não deu certo, a estrutura de vendas está toda desmantelada, sabe? E aí você pergunta, cara, qual que é a estratégia que você usou para chegar até aqui? A estratégia que usou para chegar até aqui foi de quem trabalhou um tempo ali. Cada um que entra é uma estratégia. Então, o empreendedor tem que se ligar disso. O que eu vou utilizar? E esse é o mínimo para mim que o empreendedor tem que saber que jogo eu vou jogar. Exato. Né? Como é que se joga esse jogo? Entendeu? Para eu conseguir exemplificar para o meu time o jogo que eu quero jogar. E aí, como que vai jogar o jogo? As táticas, elas podem ser mudadas. Como no jogo de futebol. Cada jogador de futebol ali tem uma função e tem a sua habilidade dele ali, que ele vai colocar dentro dessa estratégia. Mas há uma estratégia. Se você é um startupeiro aí que não tem uma estratégia para você jogar o jogo, você só tá jogando, primeiro você vai lá, geralmente eu vejo assim, não, agora eu tô arrumando o CS, não, agora eu tô arrumando o marketing, não, agora eu tô arrumando venda. Não, você tem que olhar para toda essa jornada de 5 passos, se você trabalhar com essa, e organizar esses dois, e a partir desses dois, organizar as 3 áreas em comum, ou seja, aí marketing, vendas e CS falam a mesma língua, e a linguagem que o empreendedor, que a empresa quer que seja passada. E se mudar alguma coisa no produto, muda-se a persona, porque tem algo mais ali. E se mudar a persona, muda-se algo na oferta, nessas etapas ali. Então é um documento que tem que ter um dono, que é o empreendedor, que sempre esteja falando isso. E principalmente fica muito fácil para o empreendedor quando ele usa isso, Mari, porque daí é assim, cara, da onde que veio isso aqui, dessa ideia que você está trazendo? Veio lá da persona e oferta que a gente já discutiu? Se não veio, você tá no caminho errado. A gente não debate. Então você consegue alinhar todo o time dentro daquilo ali. Entendeu? Senão cada um vem com uma ideia e daqui a pouco você, sei lá, a gente investe em startup e está atraindo lead aí que quer investimento em fundo de sei lá, de imobiliário. Exato, imóvel. Sabe? Tipo, nada a ver. Você tá né? Eu fui bem esdrúxulo aqui, mas é o que pode acontecer dependendo. Mas é o que acontece, né? No dia a dia você acaba não... Às vezes o empreendedor acaba não observando com esse nível de detalhe. Mas isso acontece mais do que a gente imagina. Super, mano. E aí viram, deixa a vida me levar. Porque aí a empresa, os líderes, imagine que os líderes estão comandando para onde você está indo. Se não é isso que você quer, a definição da estratégia é sua. A definição do objetivo final dessa empresa daqui 4, 5, 10 anos é sua como empreendedor e não deles. Eles vão seguir a sua orientação. E isso que o Kaká comentou é muito legal para ter o controle dessa situação. Sim. Então, eu estou mesmo indo em direção ao meu objetivo junto com todos ou não? Ou metade está indo e metade não está? Então, fica de olho nisso também. E é bem interessante, Mari, que quando entra um estrategista de mercado nessa empresa, nessa startup que não tem uma direção, às vezes dá muita confusão. Dá. Porque daí e às vezes as pessoas nem ficam. Nem ficam. Porque as pessoas boas vêm, dá uma olhada nisso e fala, caramba, vocês não sabem por onde vocês querem ir. Desculpa, eu tô fora. Exatamente, que aí é aquela coisa, eu quero um cara bom, mas eu não tenho nem a visão, e às vezes é centralizador, controlador, e vai ser do meu jeito. E aí ferrou de vez. Bagaça mesmo, porque não tem um processo e tem que ser daquele jeito. Qual jeito? Do meu. Do meu. Qual que é o seu? Cada um não tá com desenhado. É marketing uma hora, outra hora é venda, outra hora é CS, e outra hora é sistema. Meu Deus nos acuda. Jesus amado, vejo muito isso. E Kaká, você quer comentar você já falou vários exemplos, mas você quer comentar uma estratégia, um método, uma campanha, alguma coisa tática mais palpável para eles, para quem tá nos ouvindo, assim, sentirem? Legal. O que você fez na prática para destravar crescimento? O crescimento estava parado e você fez essa estratégia e o negócio fluiu.
Mari, uma das coisas que eu sempre pergunto em outros workshops que eu faço também mais direcionados para startups e tal, é se os empreendedores conhecem a parcela de impressão da principal palavra-chave dele. Então, parcela de impressão. Lá dentro do Google Ads, né, tem lá, você seleciona uma palavra. Vamos pegar a nossa aqui, Venture Capital. Né? Então, lá dentro do Google, o Google nos mostra qual que é a nossa parcela de impressão nas cidades que eu selecionei que eu quero aparecer. O que é a parcela de impressão? Quantas vezes as pessoas pesquisam Venture Capital e o Google mostra o nosso anúncio. E aí o Google vai mostrar assim, com esse dinheiro, com essa gasolina que você está colocando ali, você tá conseguindo 20% de parcela de impressão. Ou seja, você tá aparecendo para 20% das pessoas que pesquisam a sua palavra, no nosso caso aqui, Venture Capital, para a gente ter um exemplo fixo, né? Então, a partir do momento que a startup domina isso, né, ela consegue ter a receita previsível. Porque é o seguinte, vamos usar um case aqui então, que a gente até falou da Fratify. Né? A Fratify, quando a gente começou o trabalho dela ali de aceleração, foi um segundo momento que ela já tinha até saído do processo inicial, qual até você foi CEO lá, onde na época a gente trabalhou organizando algumas coisas, depois ela foi para esse processo, já estava de uma scale-up ali, já crescendo bastante, né? E na Fratify, a gente organizou o quê? Quando a gente chegou lá, primeira coisa, estava investindo mais numa mídia do que na outra. Estava investindo mais em Meta do que no Google. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi inverter isso. E o que investia no Google? Investia em várias palavras, topo e meio de funil dentro da mesma campanha. E a gente inverteu isso. E eu lembro que a gente começou a estratégia de investir nas duas principais palavras do setor, né? Do setor. Então, a gente pegou duas palavras-chave e falou, vamos ver o tamanho de pedir, quanto o mercado está pesquisando essa palavra-chave que tem a ver com a Fratify. E aí, a gente foi botando gasolina para ver. E aí, o que aconteceu? O lead começou a vir mais qualificado, porque era o lead que pesquisava e a gente começou a ver, inclusive na época, que tinha que botar... Mas não vou falar o valor aqui, porque a gente vai abrir coisa confidencial, mas a gente colocou muito dinheiro para fechar 100% da parcela de impressão. E não fechava, né? E não fechava, porque não é uma conta de padeiro, né? Só que todos esses leads que vinham eram leads qualificados e a empresa deu uma rampada numa outra direção de crescimento, né? Por quê? Porque começou a mostrar para o cliente que o que ele queria eu tinha. Começou a trazer, então assim, vou pegar aqui, digamos nós aqui, vou voltar para o Venture Capital, digamos que a gente começa a comprar a palavra-chave, Mária, incubadora. A gente não é uma incubadora. E essa é uma palavra que tem a ver... Não, mas tem a ver com a gente. Entendeu? Tem a ver com o negócio nosso aqui. Porque quem está procurando uma incubadora também vai procurar um investimento depois. Sim, tem a ver. Mas é uma palavra topo de funil. A gente só vai trabalhar ela lá no topo, né? Quando a gente estiver fechado, digamos que a gente tivesse fechado 100% da parcela de impressão de Venture Capital, que é o que a gente faz. A gente dá dinheiro, capital de risco para as startups. Então, se a gente fechasse 100% dessa, aí a gente fala, caraca, não tem mais como crescer aqui. Vamos tentar umas estratégias para aceleradora e incubadora? E aí sim a gente começa a comprar essas palavras. Aí você começa a jogar o outro jogo, né? Exatamente. E aí, quando você fala disso, eu também me recordo de nós, na área de vendas, quando atendia o lead vindo de inbound, refazer uma pergunta para ele que parecia estar clara, mas ainda não era. Nós perguntávamos para o lead, como que você chegou até nós? Eu digitei no Google. Ok. Qual a palavra que você estava procurando e que você encontrou o nosso anúncio? E aí, essas pessoas normalmente respondem porque tá fresco, né, na memória, assim. Porque, obviamente, se você ainda não faz atendimento dos leads inbound de um time pequeno, comece a olhar isso, porque o time é importantíssimo. O lead ainda estava quente. 10 minutos era o nosso prazo de ligação para esse lead que veio. Então, ele sabia o que ele digitou e ele me falava essa informação. Então, a gente mapeava isso, porque no marketing a gente conseguia fazer estratégias mais audaciosas e muito mais certas, muito mais corretas para o volume de lead ser mais atraente. E também por um dinheiro menor, como você fala, né? Com menos dinheiro. Na verdade, às vezes o dinheiro nem é menor, né, Mari? Mas eu digo assim, o que acontece na maioria das empresas que eu ajudo, inclusive, e aconteceu com a Fratify, ela estava preocupada sempre com o custo do lead.
né? E sim. o custo do lead, sempre o marketing que eu digo, um marketing ruim, né? Ele tá e às vezes o gestor ainda coloca lá um OKR pro marketing baixar o custo do lead. E cara, pro marketing malandrão, é facinho eu manipular o custo do lead pelo preço que eu quiser, Pro no número lead que ou de quiser. visita. Porque, cara, é fácil trazer lead ruim. Daí tem as outras coisas que a gente pega lá na frente, né? A gente acaba, pô, esse lead tá vindo ruim. Daí o marketing, mas não sei o que lá. Mas quando a gente comprou 2 palavras da Fratify, o lead pesquisava a palavra que era o que ele queria. Exato. E aí ele vinha quente. E quando você compra a palavra X, Venture Capital, por exemplo, como a nossa aqui, às vezes o Google entende que Venture Capital é quem está buscando investimento em startup e ele traz por essa palavra, se está numa ampla, né, entrando em questões mais técnicas aqui, o Google traz quem pesquisou lá, nem pesquisou Venture Capital, mas procurou quem investe em startup. Ele sabe que a gente é uma Venture Capital, ele mostra a gente. Daí tem o termo de pesquisa, né? Então, esse trabalho é o trabalho que faz a startup crescer. E, às vezes, fica mais caro o lead, mas é um lead mais qualificado, né? Eu lembro que lá na Fratify a gente tinha lead, sei lá, 300 pila, 360 reais o lead, mas era um lead super quente. Exato. Entendeu? E vale, porque é o que vale no final do dia a venda. Então, você quer um lead, eu quero um lead de 50 reais. Você pode ter lead até 25, como a gente já analisou. Só vai dar trabalho pra galera atender. Exatamente. Daí você vai ter que contratar uma equipe enorme e daí você não olha os outros custos, né? Pra fazer essa limpeza, né? E às vezes o meu lead de 300 é o lead que converte mais rápido, que converte mais, que tem um LTV melhor, né? Tem tudo isso. Legal. A gente tá quase chegando no final. Falo pra caramba, Se né, deixar, Mari? a gente fica aqui sentado batendo papo até, enfim. Mas uma última pergunta. O que você acha que diferencia, então, os founders que dão certo, que crescem rapidamente, que têm uma acelerada na sua startup, que têm o sucesso que querem, escalam, e aqueles que ficam travados? Mari, eu acho que são muitos fatores, mas o primeiro que eu lembro aqui é o cara que não busca ajuda, sabe? E é duro o cara que busca ajuda e não coloca em prática ajuda também, sabe? Mas daí não adianta nada, né? Exatamente. Então, por mais que você esteja com a sua startup vendendo, bombando, crescendo 300% ao ano, no começo dá pra crescer isso, entendeu? Eu acho que você tem que chamar alguém e falar, cara, dá uma olhada aqui o que dá pra melhorar. Sabe, seja um investidor que tem mentores que te ajudam, seja você contratar uma consultoria, entendeu? Porque sempre tem algo para melhorar. Agora, o cara que não busca essa ajuda, que acha que sabe tudo, e às vezes os empreendedores acham que sabe tudo, e às vezes é apaixonado pelo produto, fala, meu produto vende sozinho. Pode vender muito mais se tiver um bom marketing, se ele já vende sozinho. Minha resposta é essa. Cara, se ele vende sozinho, que mais? Então a gente vai bombar de vender. Porque agora a gente vai fazer um bom marketing. Então, acho que buscar ajuda é o principal. Boa, boa. Você concorda, Mari, com isso também? Super. Eu acho que é uma forma boa da gente encerrar esse podcast, porque olhando para tudo que nós conversamos hoje, assim, fazendo um panorama, a gente falou sobre mercado, você falou sobre a jornada do cliente, sobre essa estruturação necessária, sobre planejamento, falamos muito sobre as questões, não tem nem técnica, né? Nós não falamos de techniquez do marketing, que também é muito profundo e que valeria uma aula só disso. Sim. Em algum momento a gente vai trazer, tenho certeza para vocês, mas teria que aprofundar isso tudo para te ensinar a fazer efetivamente na execução. Mas foram tantas dicas, ideias, formas de você olhar, números, indicadores, você falou número para controle, gestão e administração disso, estratégia que tem que estar na sua mão como empreendedor. E aí, finalizar falando disso, eu acho que tem tudo a ver, porque os empreendedores precisam olhar com esse olhar mais de dedicação ao seu próprio negócio. Eu vejo muitas vezes eles tentando aproveitar de tudo, sabe? Quando você está em vários eventos ao mesmo tempo, fazendo muito networking, pegando muita ideia, mas depois você vê o mesmo empreendedor e pergunta... A gente faz muita mentoria aqui de graça, né? Junto com os nossos... Porque a gente gosta de fazer o que faz. E aí, você pergunta, você executou? Como é que foi? Deu certo? Porque a gente meio que se envolveu num pedacinho do seu desafio. E não tem.
Não, eu não consegui fazer ainda, eu não fiz, mas isso é meses depois. Então eu percebo que tem muita coisa, e agora com inteligência artificial também tem tirado muito a atenção e o foco de todo mundo. Eu tô percebendo que tem muita conversa sobre inteligência artificial. E ela realmente vai ajudar muita coisa. Mas para você usar uma inteligência artificial, primeiro você tem que saber o que você quer dela. E aí o no quer dela, eles não estão preparados. Sim. Então você precisa reunir essas ideias, pensar, estruturar, colocar no papel. Eu quero ir para lá, eu quero desse jeito, é isso que eu penso, é essa direção que eu vou dar para minha empresa. E depois tudo isso vira, né, o planejamento em si e o teu próprio controle do teu negócio. E, Mário, eu acrescento algo mais até, que a própria inteligência artificial eu uso, e putz, é uma puta ajuda pro marketing, inclusive, e eu uso desde quando o ChatGPT apareceu, e pago, sempre paguei para ter a última versão, inclusive, ali. Eu tenho um prompt que o meu prompt é redondinho ali dentro das coisas que eu trabalho. E se você não tomar cuidado, o ChatGPT também te tira o foco. Claro que então, até para usar o ChatGPT, de vez em quando eu falo, meu querido, é a composição digital, porque eu já fiz o prompt da composição digital, de como eu trabalho lá. Eu falo, querido, isso não é composição digital. Ele fala, me desculpa, então no método da composição digital, é assim, eu falo, agora sim, é assim que se faz, garoto. Então, a própria inteligência, ela é ampla demais. E se você não tiver foco do que você quer, da sua estratégia, como que é a sua estratégia, como você vai usar, você se perde ali também. Ótimo gancho. O seu barco fica à deriva. Não dá. Então vamos para as perguntas que a gente sempre faz para os nossos convidados. Hoje sou eu. Agora eu vou ter o prazer de falar com o Cacazito sobre elas. Então vamos lá. Qual é o livro que você vai indicar para os nossos empreendedores queridos que nos acompanham? Como o tema aqui é como jogar o jogo do growth hacking, marketing, né, e estratégia, o empreendedor é essencial que o empreendedor leia o Hacking Growth, que é o livro do Sean Ellis, do Morgan Brown. Boa, eu ganhei esse livro, é muito legal. E assim, leia e coloque em prática. Tá tudo ali. Inclusive tem um link lá que você vai pro portal dele, você tira a dúvida com ele, entendeu? E eu, né, Mari, a gente fez um curso, nós fizemos, né, um curso da Startse também com o Sean Ellis. Inclusive, ele dando aula para nós de Growth Hacking, né? Então, busque esse conhecimento. Esse conhecimento é importante para a startup crescer e o Hacking Growth é o livro essencial. E a gente falou de outros aqui bem legais. A Receita Previsível, né? Eu gosto de Startup Enxuta. Acabei de ler Essencialismo também, que é um livro bom para... Eu cheguei à conclusão que é muito bom os empreendedores lerem aquilo para ter foco também, né? Então, acho que são livros interessantes aí. E quem é a sua referência profissional? Mário, eu já citei uma pessoa aqui, eu gosto muito de citar pessoas próximas, né? Então, eu já participei desse podcast aqui. Na verdade, nós três fizemos um podcast foi muito legal o nosso podcast da primeira temporada, a gente fez o primeiro, né? Onde eu falei de uma pessoa que trabalhou comigo. E hoje, eu tenho uma inspiração muito de trabalhar aqui com você e com o Gilmar. Hoje, vocês me inspiram muito como profissionais. É interessante você entender como você trabalha com vendas, e eu aprendo muito a sua visão. Eu já tô começando a achar que eu até sei de vendas do seu lado ali, né? E o Gilmar, eu aprendo muito com... Cara, o Gilmar é o cara que fala uma palavra, você fala, caraca, por que eu não pensei nisso, né? Então, e como a gente tá muito próximo, hoje vocês são referências importantes para mim. E eu poderia falar vários outros... Gratidão. Então, e eu acho que são as pessoas próximas que não mudam, né? Uma outra, para falar mas uma outra pessoa que me inspira muito também é a minha esposa, a Laís, né? Ela é uma filósofa, psicóloga e é massa ter alguém do lado ali para trocar, que tem essa visão filosófica e psicológica das coisas, assim, para te trazer o centro e para trocar, assim, sabe? Então é outra pessoa que me inspira muito, mas às vezes é clichê falar que a gente tá dentro do lado, né? Mas a Laís é a coisa que me tira do meu normal, assim, porque quando eu tô conversando com o Gilmar, eu tô no meu normal, no meu ambiente, o ambiente que, né, a gente juntos domina ali de partes, né? Não tudo, né? E quando eu tô a Laís, ela vem numa lapada de tipo, né? Acorda. Opa, peraí, isso aí eu nem tava pensando nesse sentido, né? Daí você fala, caraca, então é legal. Que pessoas delícia. que me tiram do centro e vocês fazem bastante isso, assim, me mostram caminhos diferentes. Que legal. Obrigada. Nós também gostamos muito de trabalhar com você, viu? Muito legal. Não é puxa-saquismo, não, é verdade. Ok. Obrigado, mano. Se você pudesse te dar um conselho, qual conselho você daria? Voltando no passado.
Caraca, Mari, é muito legal isso. Essa semana eu tava entrevistando uma pessoa por uma das empresas que eu dou consultoria e o cara tinha 26 anos, né? Nossa, que novinho. E aí ele falava assim, cara, eu já tenho que decidir o que eu vou fazer, eu já tenho que fazer e eu acho que eu não tô bom nisso. E ele nem percebeu o quanto ele já tava no jogo, já tá no negócio, assim, sabe? Então eu acho que o que eu digo pra mim lá pra trás e eu sempre digo isso, sabe? E hoje isso com mais maturidade a gente tem, ter foco. Sabe? Porque o foco nos leva para o lugar que a gente quer, né? E hoje eu sou muito focado, assim, né? Às vezes até você me dá umas ideias meio loucas, assim, Mari, esse não é meu foco. Meu foco, ó, tá aqui, entendeu? Porque é bem fácil verdade. você desviar. Super. As oportunidades estão aí. Às vezes você tem uma startup, a oportunidade tá de você fazer várias coisas, mas aí, o que eu quero como foco, né? E lá atrás eu diria pra mim, cara, tenha mais foco que você vai conquistar. E se eu tivesse foco, eu acho que eu tava num outro patamar, né? Eu estaria em outro patamar, com certeza, porque muitas vezes eu me desviei, né? E hoje eu não deixo mais isso acontecer. Boa, boa. E qual competência que você acha que é essencial para um líder construir times de sucesso? Planejar. Eu acho que o líder que não sabe planejar, que não sabe planilha, que não sabe olhar números, não sabe para onde vai, não vai para lugar nenhum. É igual a Alice, né? Se você não sabe para onde vai, para qualquer lugar Perfeito. serve. E eu acho que a habilidade essencial de um líder é saber planejar e fazer forecast pra caramba. Boa. Networking, qual é a importância? O que você acha dele? Network é essencial. E em vários níveis, acho que vale falar aqui. É no nível de pessoas próximas que você pode contar e trocar uma ideia, né? E coisas como, tipo assim, eu tenho uma ideia, eu vou lá no Sebrae ver se tem alguém que pode me ajudar de graça, o Sebrae vai ajudar, sabe? Se você for mais avançado aí na startup, já tiver no nível de 20% de crescimento, tá numa scale-up aí, é a Endeavor que vai te ajudar. Eu, por mais, Mari, sempre que eu tenho uma ideia e por mais que eu esteja convicto que ela vai ajudar para a empresa, eu sempre uso a frase final para a pessoa. Faz sentido? Ou eu quero entender o sentido que faz para aquela pessoa a minha ideia. Porque juntos a gente constrói muito mais que com uma ideia fixa, um ponto muito... Claro. Sabe? Aí tem que tomar cuidado com o foco. Não, é só isso, é só composição digital. Não, não é só composição digital. Ela é ampla. Faz sentido isso para você? Ah, mas para mim faria mais sentido assim. Dá para agrupar, vamos agrupar, né? E aí, em níveis mais elevados, eu tive muita oportunidade de trabalhar com a Endeavor, por exemplo, onde eu apresentava... eu montava um planejamento. Eu lembro que uma vez, dentro do e-commerce, eu assumi o CS. Uhum. Né? E para ser o CS estava dando muito problema na época, e aí tinha 31 pessoas lá meio que sem um foco, e eu falei, cara, a gente tem que trabalhar assim com o CS, e acabou que eu assumi o CS dessa empresa, não sendo o CS, é claro que eu trouxe uma pessoa para ser minha coordenadora que manjava de CS, e eu falei, e ela me trouxe uma estrutura, eu concordei com a estrutura, li o livro da estrutura que ela trouxe, e eu peguei essa estrutura que ela desenhou, que a minha coordenadora desenhou, e falou, vamos levar isso para Endeavor. Endeavor, quem trabalha com essa estrutura aqui? A Endeavor, na época, era um e-commerce, ela me deu, lembro, Beleza na Web, Netshoes, e uma outra empresa que trabalhava com um negócio tinha vídeo no nome lá. E eu falei com essas 3 empresas e essas 3 conversas me reduziram meses de trabalho. Então, Boa. networking para mim é isso, e por isso em vários níveis. O nível que você pode contar mais técnico, o nível que você pode contar com apenas uma troca de ideia. Quantas pessoas, né, Mari, vem com uma dúvida para você e ela volta com o cabelo, né? A gente participa de alguns almoços, né? Sim. Onde a pessoa vem com uma coisa, ou a gente destrói o negócio, ou a gente leva por um caminho que nem vai. Ou seja, ideia. Networking é isso, né? Legal, ótimo. E a última, filme e uma série. Qual você indicaria? Mari, eu gosto muito da série do Netflix, acho que para empreendedor, acho que eu já indiquei da outra vez, eu não lembro que eu indiquei, mas a série Netflix não, a série do Netflix que fala do Spotify. Né? Porque o Spotify é aquela coisa do cara ter um propósito, claro,
né? E de ter uma consistência no que ele acredita e quer, aonde ele levou o time dele todo a acreditar naquilo e buscar aquilo. E por mais que várias pessoas ficavam atentando por eles, que ele primeiro não ia conseguir, e segundo, que ele deveria ir para outras direções, e ele convicto do que queria, do foco, ele seguiu aquilo lá. Então tem várias coisas boas e ruins que eu vejo naquele empreendedor lá, mas é o Spotify que tá aí até hoje, foi daquele jeito, e a série é bem, pelo que eu li já, a série é bem a verdade do que realmente aconteceu. Então acho que todo empreendedor tem que ver isso. Gosto da do McDonald's também, para ver como que você pode ser engolido por um cara que nem é do seu negócio, sabe? Que é outra que básica, clássica, que o cara tem que ver, exatamente, né? Mas acho que essa do Spotify mostra muito isso também, esse foco, essa determinação, essa quero mudar o mundo, sabe? Eu acho que o startupeiro tem que ter isso, né, Mari? Quero mudar o mundo. Uma vontade maior. Exatamente. Que tudo, né? E a gente tá louco pra achar esses caras pra investir neles, né, Mari? Então, o que eu falo, o dinheiro não falta pra esses caras, só falta eles acreditarem e montarem uma boa estratégia pro negócio deles, né? Perfeito. Ótimo. Cacá, muitíssimo obrigado. Chegamos ao fim de mais um podcast. Gostaria muito que vocês comentassem, que vocês colocassem suas ideias, suas sugestões, críticas. A gente está sempre lendo tudo que vocês postam e é muito legal receber sempre comentários aqui, que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo que leva para vocês. Obrigada, Cacazito. Ai, Maria, eu que agradeço. Um prazerzaço falar com você. Foi super leve, tranquilo, adoramos. E é sempre massa participar aqui do outro lado, né? Porque a gente consegue também trazer um pouco mais de quem a gente é, né? Que a gente, às vezes, quando eu tô sentado naquele ladinho ali, a gente só tô fazendo perguntas, né? E aí, acho que é legal passar esse conhecimento também para os empreendedores. E não vejo a hora que seja o seu, dona Marilúcia. Vamos lá. Quem sabe, galera. Eu queria deixar uma frase muito especial que eu acho que tem a ver com tudo isso que a gente conversou, que é em mercados saturados, a inovação começa onde termina a zona de conforto. Então, se mexe, sai da zona de conforto, olha o foco, desenha a estratégia. É cansativo, dá trabalho? Dá. Mas é o seu negócio, vale a pena. Se você acredita nele mesmo, você sabe que você consegue. É só a gente ajudar. Se vocês precisarem de ajuda, estamos aqui. Start Growth nasceu para isso. Obrigada, até o próximo episódio. Bela frase. Tchau. Até a próxima, gente.